voltando. Então, o primeiro prato daqueles pratos, né, que nós vimos, o primeiro prato é o da humildade, que é aquela purga amarga. O segundo prato da caridade é um consolo com dulçor. Então a pessoa já começa a sentir, na verdade, um certo consolo, né? Se afasta tanto daquilo que fazia ela sofrer tanto na humildade. É claro que ela vai continuar sofrendo, só que agora na caridade, mas vai ser um sofrimento diferente, vai ser um sofrimento pelo próximo. Enfim, o terceiro prato, que é o dos contemplativos, que é o prato com vigor, que é a comida sólida mesmo, né? Mas São Bernardo então ele diz: mas pobre de mim, né? Até quando, Senhor, ficarás aborrecido com teu servo que te suplica? Até quando me alimentarás com o pão do pranto e me oferecerá lágrimas por bebida? Quem me convidará a comer daquele último prato, ou ao menos do saboroso alimento da caridade, que se serve no meio do banquete? Porque, com efeito, os justos os comem diante de Deus, transbordando de alegria. Portanto, o caminho da humildade, nele busca-se a verdade, mas ao buscar a verdade, nós vamos encontrar a caridade. E assim compartilham-se os frutos da sabedoria. Por último, o fim da lei é Cristo. No último degrau da contemplação está Cristo, né? A perfeição da humildade, o conhecimento da verdade. Quando veio ao mundo, Cristo trouxe consigo a graça. Quando se revela, a verdade oferece a caridade. Sempre, porém, se manifesta aos humildes. Por isso, Deus dá graça aos humildes. Quanto me foi possível, acabo de expor o fruto que nos espera ao final da subida dos graus da humildade. Direi agora, se me for possível, a ordem em que conduzem ao proposto prêmio da verdade. Qual que é essa ordem? Que nós já estamos vendo, né? Da humildade, da caridade, né? E da contemplação. Então, o conhecimento da verdade tem, pois, 3 graus. Ver-se-á assim, com maior clareza, a que grau da verdade corresponde o 12º grau da humildade. Agora, com efeito, a verdade buscamo-la em nós, no próximo e em si mesma. Em nós, julgando-nos a nós mesmos, que é o que nós vamos ver hoje, da humildade. Nos próximos, compadecendo-nos de seus males, a caridade. E em si mesma, contemplando-a com o coração limpo, que são os puros de coração. Então, ao pregar as bem-aventuranças com efeito, o Senhor antepôs os misericordiosos aos limpos de coração. Então, agora nós vamos ver um pouco da ordem invertida da escada. Quem são os limpos de coração nas bem-aventuranças? São aqueles que com o coração limpo já contemplam a Deus. Mas, antes, um degrau abaixo dessa escada, antes vem quem? Os misericordiosos, que são aqueles que estão se fortalecendo na caridade, né? Então, por quê? Os misericordiosos logo descobrem a verdade nos próximos, dirigem-lhes seus afetos e adaptam-se de tal modo que sentem como próprios os bens e os males dos outros, né? Com os doentes, adoecem, com os que se escandalizam, abrasam-se. Alegrai-vos com os que estão alegres, chorai com os que choram. Purificados já no íntimo de seu coração pela mesma caridade fraterna, deleitam-se em contemplar a verdade em si mesma, por cujo amor toleram os males dos outros. Então, essa característica, né, como que você sente como os próprios, os bens e os males dos outros, né? Vem o termo da compaixão, ou da simpatia, né? Simpatia é um termo grego, compaixão é um termo latino, mas elas têm o mesmo significado, o mesmo sentido, pelo menos antigamente, né?
Simpatia hoje em dia já vão ter várias outras formas, né? Até desde uma macumbinha, até outras coisas assim, né? Até você... Enfim. Mas o que é sim? O que o prefixo sim quer dizer? Ele quer dizer com, né? Ele quer dizer junto, né? E o patós? Patós ele pode significar doença, mas ele pode significar também paixão, sofrimento. Então, simpatós é quando você padece da dor junto com o próximo, né? E compaixão, né? Com é o equivalente, conjunto, sempre quer dizer que tem coisas que estão ligadas, né? E paixão, né? De passione, ela vem dessa mesma raiz, ela vem, aliás, da raiz grega, que é de paixão, de sofrimento, né? Então, compaixão é quando você sofre junto com o outro. E é esse o elemento da caridade que nós vamos ver aqui, tá? Que nós estamos vendo aqui. Porém, aqueles que não se juntam, que não se consociam, né, que não se compadecem com seus irmãos, mas, ao contrário, ofendem aos que choram, menosprezam os que se alegram, ou não sentem em si mesmos o que se passa com os outros, por não sentir afetos semelhantes aos seus, nunca poderão descobrir a verdade nos próximos. O doente e o faminto, com efeito, são os que melhor se compadecem dos doentes e dos famintos, porque os vivem igualmente. Eles sentem isso na pele. Mas tem que evitar um outro problema, que é o de hoje em dia as pessoas colocarem: mas você tem que se colocar no lugar de fala, você tem que sentir a pessoa como isso e aquilo. Esse daí já é uma área problemática, né? Já é uma área problemática. Já entra na parte ideológica, tem que tomar cuidado, né? Mas o que nós estamos falando aqui é de cristianismo, tá? Então, a verdade pura não a compreende senão o coração puro. E ninguém sente tão vivamente a miséria do irmão do que o coração que assume sua própria miséria. Para que sintas na miséria de teu irmão teu próprio coração de miséria, precisas conhecer antes tua própria miséria. Só assim poderás viver em ti seus males, e surgirão em ti iniciativas de ajuda fraterna. Então, a coisa é séria. Nós realmente precisamos reconhecer essa miséria. Nós realmente precisamos sofrer isso, né? E só assim nós vamos começar a conhecer um pouco, né? Quando nós vivemos em nós esses males, surgirão em nós reais iniciativas de poder ajudar o próximo. Que aí sim nós vamos conseguir de fato ajudar o próximo, tá? E agora, quem que é o exemplo de tudo isso, né? Cristo. Cristo é o exemplo, ele padeceu por nós, né? E por isso ele é misericordioso. Ele quis sofrer, olha que interessante como São Bernardo coloca. Ele quis sofrer para saber compadecer-se. Fez-se miserável para aprender a ter misericórdia. E assim, como dele se escreveu, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso está em Hebreus 5:8. Assim também soube o que é a misericórdia. Então, só que aí nós podemos nos perguntar, tá, mas Cristo é a verdade. Por que Cristo vai precisar padecer, né, para aprender? Ele já não conhece tudo, né? Isso naturalmente, então o que São Bernardo vai dizer? Isso naturalmente não quer dizer que aquele cuja misericórdia é eterna desconhecesse a misericórdia, senão que ele aprendeu no tempo, né, enquanto o Jesus humano, né, ele aprendeu no tempo, pela experiência, o que por natureza sabia desde a eternidade, tá? Então essa foi a necessidade da vinda do Deus homem, tá? Onde ele aprendeu pela experiência o que por sua natureza sabia desde a eternidade. De tudo quanto padeceu por nós, que somos puros homens, aprendemos quanto nos convém padecer pela obediência. Então, e assim ele mesmo aprende, e Cristo, né? Mas então, tá, mas Cristo padeceu
Mas e nós? Vamos ficar de braços cruzados? Não, ele é o exemplo. E assim, ele mesmo aprende, ao mesmo tempo que Cristo aprende, ao mesmo tempo ele nos ensina a misericórdia e a obediência. Porque a cabeça e o corpo são um só em Cristo. Então, se todavia perguntas, mas por que foi necessário isso? Aliás, ali mesmo já encontras a resposta. Para que fosse misericordioso, para que o Cristo fosse misericordioso. E se insistires na pergunta, né, o pessoal pode perguntar, por que isso não pode referir-se ao corpo? Então ele vai dizer, São Bernardo responde, porque ele mesmo, Cristo, porque Cristo mesmo sofreu e foi tentado, é que pode socorrer aqueles que são tentados. Não encontro melhor entendimento dessas palavras que a referência a uma vontade de sofrer, de ser tentado e de percorrer as misérias humanas, excluído o pecado. Né? O que é em tudo ser semelhante a seus irmãos, a fim de aprender por experiência a ter misericórdia e compadecer-se dos que sofrem e são tentados. Agora nós vamos rezar os mistérios dolorosos com outros olhos. E, enfim, Cristo, ele sabia então por natureza, enquanto Deus, né, a misericórdia. Não conhecia, todavia, por experiência, enquanto ser humano. Diminuiu-se, porém, a si mesmo, fazendo-se algo inferior aos anjos, que são impassíveis por graça, não por natureza. Então, os anjos eles não são passíveis, eles não entendiam também, né? Por que Cristo se fez inferior, né? E rebaixou-se à condição em que poderia sofrer, ou seja, os anjos eles não podem sofrer, eles não são passíveis de patós, né? de paixão. Então, Cristo reduziu-se a uma situação em que ele poderia sofrer e sujeitar-se, né? O que, como se disse, lhe era impossível na condição divina. Por isso, aprendeu a misericórdia no sofrimento e a obediência na sujeição. Não obstante, por esta experiência, não teve aumentada a sua ciência. Ele não aprendeu mais por natureza as coisas, senão que aumentou foi para nós, aumentou nossa confiança, porque mediante este miserável modo de conhecer, se aproximou mais de nós, aquele que de tão longe estávamos. Então, se Cristo não é miserável, se fez miserável. Aí fica a pergunta, né? Por que não tu também faça assim? Né? Então nós temos aquela parte, né, em que temos: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Né? Então nós temos que aprender dele. Então, antes vimos que na ordem das bem-aventuranças, né, os misericordiosos, a caridade, ela vem antes dos puros de coração, né, os contemplativos. Agora nós vamos ver que antes dos misericordiosos vem aqueles que são os mansos, né, os mansos e humildes, né, de coração, que agora vem a humildade, que é o primeiro grau dessa verdade. Então, se o que não era miserável se fez miséria para experimentar o que já sabia previamente, quanto mais não deves tu, não digo fazer-te o que não és, não digo fazer-te o que não és, mas perceber, atender ao que és, porque, com efeito, és miserável, né? És. Então, aprenderás a partir disso a misericórdia. Por quê? Se considera o mal de teus próximos, mas não percebe o seu, sentir-te-ás movido não por compaixão, né? Mas por quê? Pela indignação. Então não vai ser compaixão de exortar, mas vai ser indignação. Poxa vida. Então tendemos com efeito a julgar e não a ajudar, a destruir furiosamente e não a instruir com brandura, né? Então, nas bem-aventuranças, os misericordiosos precedem aos limpos de coração e os mansos aos misericordiosos. Então nós vemos que com o espírito de mansidão, né, a instrução dos irmãos certamente corresponde aos misericordiosos, fazê-lo com brandura aos mansos.
Então, não pode contar-se entre os misericordiosos aquele que não é manso em si. Por isso que tem esse degrau. Aquele que não aprendeu a mansidão, a humildade, não tem como ele ser contado entre os misericordiosos. Precisa ter essa etapa anterior. A verdade, com efeito, havemos de buscá-la antes em nós mesmos que nos próximos, refletindo cada um sobre si mesmo, isto é, sobre quão fácil é tentado e quão propenso é a pecar. Por esta consideração, far-se-á manso e poderá aproximar-se dos outros para socorrê-los com espírito de mansidão, e não mais com espírito de indignação. Porque por mais que a primeiro momento possa romper a indignação, é algo que nós devemos buscar reduzi-la, para depois vir com um espírito de mansidão e efetivamente orientar. Mas o que acontece? Agora nós vamos ver qual que é o efeito, o porquê de nós termos essa dificuldade, né? É que nós temos a soberba, que é a soberba da mente, né? Que é o amor da própria excelência, né? É aquele amor exacerbado da própria excelência. Então, a humildade, como já falamos, é a justa apreensão das reais qualidades que temos. É o entendimento da própria excelência. Vê, é diferente. Nós termos o amor da própria excelência, a gente se amar assim, aquela coisa, né, o amor próprio e tal, é uma coisa. Vejam como eu sou excelente. O outro é você compreender a sua própria excelência, naquilo que você é excelente, que é diferente, tá? É diferente de amar a excelência, de você entender, compreender até onde você vai, qual é a sua própria excelência. Então, a soberba da mente é a trave grande e grossa no olho, né? Que obscurece o olho da mente e escurece a verdade. Se chegar a ocupar tua mente, já não poderás ver-te nem sentir-te como és, ou como pode ser, mas como você quer que você seja, ou como você pensa que você é, ou como você espera vir a ser. Então, que é a soberba, senão como a define um santo? O amor da própria excelência. A humildade, por contrário, é o entendimento da própria excelência. Então, nós temos reconhecido este ponto, né? Nós vamos buscar alcançar a humildade, que é o primeiro grau. Então, na hora que a pessoa se considera nesse primeiro grau, ela vai perceber que, ao ela olhar para si, ao ela se perceber, surgiu nela um grande desprezo, né? Então, o ver-se como fez surgir esse desprezo, não? Bom, o que cuida de conhecer a verdade de si mesmo deve tirar a trave de sua soberba, porque ela impede a seus olhos a luz, e terá de dispor-se a acender no coração. Quando, pois, tiver encontrado em si mesmo a verdade, ou melhor, quando se tiver encontrado a si mesmo na verdade, porque isso é interessante, nós não vamos criar a verdade, nós vamos perceber que estamos dentro da verdade. Tá? Nós vamos inteligir a verdade. Nós não criamos ela. Tá? Aí teria que falar sobre o conceito da verdade, né? em vários aspectos, que é muito interessante. Mas, enfim. Quando, pois, tiver encontrado em si mesmo a verdade, né? Acenda mais, então, o homem no coração, para que a verdade seja exaltada, e alcance, então, o segundo grau. E que diga, né, ao chegar à caridade, o que você percebeu de tudo isso da humildade? Todos os homens são mentirosos. Eu, com efeito, ainda não conhecia a verdade. Considerava-me algo, ainda que não fosse nada. No entanto, diz São Bernardo, desde que me fiei em Cristo, desde que coloquei minha fé em Cristo, ou seja, desde que imitei sua humildade, passei a conhecer a verdade. Ela foi enaltecida em mim por causa de minha mesma confissão. Mas eu estou extremamente humilhado. Essa é a confissão. O que quer dizer?
Essa consideração de mim suscitou-me grande desprezo. Então, ascendendo ao grau da caridade, percebemos, todos os homens são mentirosos. Então, reconhece agora a condição da natureza humana pós-queda. Humilhado, pois, o profeta, neste primeiro grau da humildade, e sabedor de sua própria miséria, passou então a considerar a miséria dos outros, que foi o segundo grau. Então, ele sai de si mesmo e, aderindo à verdade, se julga, né? Não é gastar tempo pensando em si, não é aquele negócio da autorreferência, da pessoa ficar egoisticamente, olha só esse meu movimento da alma, isso e aquilo. Nós temos que perceber essas coisas, mas nós temos que tentar nos julgar a partir, vamos dizer assim, a partir de fora, em uma confissão para Deus, não é? Para não ficarmos também em picuinhas internas apenas. E, bom, saindo de si mesmo e aderindo à verdade, se julga. Agora, ele vai se julgar, nesse ponto da caridade já, não indignadamente, nem insultantemente, mas com misericórdia e compaixão. Por quê? Todos os homens são mentirosos. Não é permissividade, é compaixão. Agora, o que quer dizer todos os homens mentirosos? Quer dizer que todo homem é fraco, que todo homem é miserável e impotente, e que não pode salvar-se a si mesmo nem a outro. Disse do mesmo modo que todos os homens são mentirosos, ou seja, frágeis e volúveis, dos quais nada se pode esperar deles. E nem a própria salvação, nem a alheia, sem incorrer na maldição do que deposita suas esperanças em outro homem, em outro homem. Daí um exemplo muito interessante desse da caridade que ele dá é o exemplo do fariseu soberbo em contraponto com o profeta Davi. O que o fariseu soberbo disse, né? Naquela situação em que ele olha para os outros e se sente, olha só como eu sou agraciado, né? O que ele disse? Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os outros homens, né? O que estava acontecendo? Enquanto ele estava se deleitando, né, se comprazendo em sua mesma singularidade, ele estava se sentindo diferente lá, né? Ele estava insultando arrogantemente os outros, muito diferentemente de Davi, que quando diz que todos os homens mentirosos, ele não está se excluindo dali, ele não está fazendo uma análise assim, não, ele não exclui nenhum, a fim de não enganar ninguém, sabe que todos pecaram e estão privados da glória de Deus. O fariseu, por seu lado, ao condenar os outros, só a si mesmo se engana, porque só a si mesmo se exclui. Ele está se colocando como diferente ali. O profeta, com efeito, não se exclui da miséria comum, para não ser excluído da misericórdia. O fariseu, ao esconder sua miséria, afasta de si mesmo a misericórdia. O profeta afirma de si e dos outros: todos os homens são mentirosos. O fariseu afirma o de todos, menos de si mesmo. Não sou como os outros homens. E ele dá graças, né? Não porque seja bom, mas porque ele se sente único. E não tanto pelos bens que tem, quanto pelos males que vê nos outros. Ainda não tirou a trave de seu olho e conta já as arestas dos olhos dos irmãos. Com efeito acrescenta: ladrões injustos. É muito interessante isso, né, que São Bernardo coloca, né? Ele nem tirou as arestas dos olhos dele e está contando as arestas nos olhos do irmão. Os irmãos. Muito bom. Alcançada a humildade, a pessoa, a exemplo do profeta Davi, elas desejam mudar de vida, né? E ao reconhecer-se débil, refugia-se na misericórdia divina. A pessoa não é pelagiana. Quando você descobriu que você... Obrigado. Quando você descobriu que você é miserável, você não vai ficar só na acusação, você não vai ficar tentando com o seu próprio esforço ser melhor. Você vai reconhecer que, não, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso da ajuda, da misericórdia divina, né?
Então, a verdade obrigou a conhecer-se a si mesmos, e por isso mesmo a menosprezar-se a si mesmos. Necessitam que tudo quanto amavam, incluído o amor de si mesmos, se lhes torne amargo. Então nós vamos ver que muito daquilo que às vezes antes nos agradava, vai se tornar amargo para nós, vai se tornar um peso para nós, né? Vai se tornar uma mágoa para nós. E por quê? Nós vamos ver que tais como somos. E as provas vai causar vergonha. Então, chegam assim ao desprezo de si mesmos. Exigem de si mesmos estritíssima satisfação e desejam mudar de vida. Veem claramente, todavia, que são incapazes de alcançar seu propósito. Sozinhos não. Então, com isso, eles fogem da injustiça e se refugiam na misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bom, este é o segundo grau da verdade. Os que chegaram a ele buscam a verdade nos próximos, advertem as necessidades dos outros nas suas próprias necessidades, e pelo que padecem, aprendem a compadecer-se dos que padecem. Bom, se perseverarem nas três coisas ditas, né, o pranto da penitência, o desejo de justiça e as obras de misericórdia, essa é muito interessante, anotar isso. Perseverar no pranto da penitência, o desejo de justiça e as obras de misericórdia limparão o olhar de seu coração dos três impedimentos contraídos. Quais são os três impedimentos? Que é bom anotar também. Ignorância, por fraqueza e por desejo. Assim, por meio da contemplação, passarão ao terceiro grau da verdade. E é muito interessante porque São Bernardo ele vai colocar agora, fazer uma analogia desses três graus da verdade com a Santíssima Trindade. Então, o que são esses três? Os três graus ou estados da verdade. Ao primeiro, a humildade, sobe-se pelo trabalho da humildade. Ao segundo, pelo afeto da compaixão. Ao terceiro, pelo voo da contemplação. No primeiro grau, mostra-se-nos severa a verdade. Por isso que nós pegamos bastante em cima desse negócio da miséria, da compunção, né? No segundo, a verdade ela se mostra piedosa. E no terceiro, a verdade se mostra como ela é, pura. Ao primeiro, conduz a razão com que nos examinamos a nós mesmos. Ao segundo, o afeto, as nossas paixões, com que nos compadecemos dos outros. Ao terceiro, a pureza, que arrebata, e pela qual nos alçamos às realidades invisíveis. Aparece então nitidamente, diante de meu olhar, uma operação da inseparável Trindade, que todavia se faz separadamente em cada uma das pessoas. Então, desse modo, o primeiro grau, né, lhe parece ver a obra do Filho, na humildade. No segundo, a obra do Espírito Santo. Vês como aos que primeiro o Filho, com sua palavra e seu exemplo, faz humildes. O Espírito Santo depois derrama sobre eles a caridade, e o Pai os recebe na glória. A verdade não é o nome exclusivamente do Filho, senão que também o é do Pai e do Espírito Santo. Respeitada, pois, as propriedades de cada uma das pessoas, é uma a verdade que opera essas três coisas nos três graus. No primeiro, ensina como mestre, a humildade. No segundo, consola como amigo e irmão, o Espírito Santo. E no terceiro, porém, abraça como um pai a seus filhos, que é a contemplação, a verdade pura. Agora ele vai dar um outro exemplo, mas que eu vou pular, porque senão fica muito denso. Bom, então, o verbo Cristo e a razão
dessa primeira conjunção, nasce a humildade. Depois, o Espírito Santo digna-se a visitar outra potência, que se diz a vontade. Então, lembra que lá no começo a gente tinha falado da soberba, né, que está no intelecto, né, e a caridade. Então, vem a humildade para essa parte, e vem para nossa vontade a caridade, né? Então, o verbo na humildade, Cristo, na razão, né, dessa observação vai nascer a humildade. Depois, na caridade, o Espírito Santo vai visitar quem? A vontade. Cristo, a verdade, visita o intelecto. O Espírito Santo visita a vontade, o amor, pelo amor. Então, que nos torna assim misericordiosos. A razão tocada pelo Cristo, ela vê sua condição, que inspira humildade. Purga o vício do intelecto, que é a soberba, que cega a nossa razão e impede a razão de mostrar coisas melhores e mais salutares para a vontade almejar. Por quê? Nós temos a nossa vontade, mas ela não vai querer as coisas se não tiver o intelecto que mostra para ela as coisas que estão disponíveis. Então nós precisamos primeiro corrigir isso através da humildade. Depois vem aqui esse segundo, né, que é o Espírito Santo abrasando a vontade. Então, tendo sido a razão preparada pela humildade, a partir daí torna-se possível o Espírito Santo vir e tocar nossa vontade, purgando da vontade os vícios humanos, tornando a vontade misericordiosa, que é o segundo grau da verdade. Então, a vontade, coberta pela unção celestial, estende-se por amor até seus inimigos. E desta segunda conjunção do Espírito Santo com a vontade, nasce a caridade. A razão e a vontade. A razão é instruída pelo verbo da verdade, enquanto a vontade é pelo Espírito da verdade. As duas juntas, razão e vontade, são a alma perfeita, né? Sem mácula. Em razão, como que elas são a alma perfeita? Quando a razão ela está na humildade e a vontade está na caridade. Quando a vontade já não resistir à razão, né, que está reta, orientada para Cristo, para a verdade, e a razão já não encobrir a verdade com sua soberba, então o Pai se unirá a elas como a uma gloriosa esposa. Daí vem a contemplação. E então a razão já não poderá pensar nada de si mesma, nem a vontade julgar o próximo, porque, com efeito, tal alma fustigada não encontrará consolo senão repetindo, né? O rei introduziu-me em sua câmara, o Cântico dos Cânticos. Tornou-se digna, então, já de superar a escola da humildade, né? E tornou-se digna, pois, de passar da escola da humildade ao celeiro da caridade, que é o coração dos próximos. E assim o Espírito Santo guiou-a e introduziu-a mediante o selo do amor. O que é o Espírito Santo? O amor entre pai e filho. E ela nutre-se de passas e robustece-se de maçãs, as quais são os bons costumes e as santas virtudes. Na prática da caridade, nós também corrigimos isso, nós alcançamos os bons costumes e as santas virtudes. E abre-se depois, por fim, a câmara do rei, né, pelo qual o amor se expande. Bom, mas para chegar até essa câmara do rei, até a contemplação, até o Deus Pai, é preciso saber por onde começar. Então, nós precisamos voltar lá atrás. Precisamos buscar a humildade. Portanto, nós precisamos subir a escada da humildade. Aqui, São Bernardo vai falar de 3 céus, né? 2 céus superiores, que é a caridade e a contemplação, e um céu inferior, que é o da humildade. Mas ele clama a Deus, então. Ele diz: ainda me vou arrastando pelo inferior dos 3. Para ascender, assim, ele está começando a subir até esse céu inferior, que é a humildade. Então, para ascender a esse céu inferior, levantei uma escada com a ajuda de Deus, que me chama até ali. É esse o caminho com efeito que me conduz à vida eterna. Então, pelo caminho da humildade,
nós buscamos permanecer na verdade. Mas quanto àquele, né, que não permaneceu na verdade? Aquele que negou ela. Né? Estamos falando aqui do soberbo. Mas, mais especificamente, nós estamos falando do primeiro soberbo. Né? Então, nós tratamos da queda do diabo. Né? Então, e isto, sem dúvida, se disse dos soberbos. Então, por exemplo, o que diremos então do chefe de todos eles? Né? Ou seja, aquele que é dito o rei de todos os filhos da soberba. Disse o Senhor, não se manteve na verdade. E em outros lugares, em Lucas, né, nós vemos, eu vi a Satanás cair do céu. E por que senão ele não caiu o quê? Pela soberba. Né? Agora, quando nós caímos na virtude, a graça de Deus basta para nós. Então, nós temos que subir a escada da humildade, não crendo tanto nos nossos méritos. Sim, eles são necessários. Mas nós precisamos tirar o nosso pé e nos apoiarmos no pé da graça. Para que ir retirando suavemente o nosso, né, que é fraco, e confiando mais nessa graça, né, para poder subir. Né? Bom, e agora, por que ele fala? Daí São Bernardo vai falar que ele desceu a escada da humildade, né? Mas por que ele desceu? Porque, muito mais acertadamente, deveria dizer que caí. Mas é verdade que, assim como ninguém ascende de súbito ao mais alto, senão progride passo a passo, assim também ninguém se torna péssimo de repente, senão que desce paulatinamente, degrau a degrau. Tá? Há, pois, um caminho para cima e outro para baixo. Um caminho leva ao bem, enquanto o outro leva ao mal. Esquiva o mau caminho e escolhe o bom. Se, porém, te sentes incapaz disso, suplica com o profeta, dizendo, da via da iniquidade, afasta-me. Né? Então, depois nós vamos ver no livrinho, aí já tem o esquema escrito, né, na última página, mas depois nós vamos ver no livrinho o esquema da escada, que ele é muito legal. Então, o que acontece aqui? Chama-se iniquidade para os que descem a verdade, para os que descem, e verdade para os que sobem. Os degraus são os mesmos, tanto para os que ascendem ao trono, como para os que descem. Um só, com efeito, é o caminho, somente uma escada, tanto para os que se aproximam da cidade, como para os que a deixam. E uma só é a porta, tanto para os que entram, tanto na casa, né, tanto para os que saem. Bom, então se queres voltar à verdade, não precisas buscar um novo caminho, né? Quando um novo caminho e desconhecido, basta-te o mesmo caminho pelo qual desceste. Você já o conhece. E desandando do mesmo caminho, sobe humilhado os mesmos degraus que desceste ensoberbecido. Né? Essa é a imagem de você descendo com o peito inflado e depois de você subindo murcho. Né? E, bom, então, o equivalente ao 12º grau da soberba, que a pessoa está aqui, né? Será, ao mesmo tempo, o primeiro grau da humildade. Então, a pessoa vai ter que combater o 12º grau da soberba com o primeiro grau da humildade. O 11º grau da soberba, ela vai ter que combater com o 2º grau da humildade. E assim vai subindo, né? Bom, agora então entramos na escada. Agora entramos na escada brevemente, então. Dos 12 graus. O primeiro é a curiosidade, que ele é oposto ao 12º grau da humildade. Então, é bem complicado. Nós temos que ter em mente aquele negócio, né? Vai dar um comichão da gente perceber no outro esses defeitos. Mas nós temos que antes refrear e voltar para dentro. Ver, não, peraí, mas em mim, cadê? Onde que está isso? Em algum lugar vai estar. E a mesma coisa que, por exemplo, quando a gente pega para ler o Caminho, né, de São José, Maria Escrivá.
um tapa depois do outro, porque você fica desnorteado. Bom, qual que é a definição da curiosidade? Né? É aquele que fica inquieto, aquele que começa a olhar por todas as partes, né? Buscando olhar as coisas, conhecer as coisas assim de uma maneira atrevida. É aquele que aplica o ouvido dele para ouvir qualquer tipo de rumor, qualquer tipo de fofoca. Ele quer estar antenado disso, né? Tudo para ele é motivo de curiosidade, né? Então, a alma que por seu desleixo se vai entorpecendo quando a cuidar de si mesma, aquela que vai se desleixando de olhar para si mesma, nesse sentido de perceber suas próprias características, ela torna-se curiosa quando se trata das coisas dos demais. Então ela desconhece-se a si mesma. Então, porque assim como a morte entrou no mundo pelo pecado, assim também penetra por tais janelas da alma. Né? A morte entra por essas janelas da alma, né? A curiosidade. E é interessante porque a soberba, ela é a mãe de todos os pecados, né? Mas a curiosidade, ela é a porta de entrada da concupiscência, né? Ela é a porta de entrada do pecado, dessa busca das coisas desenfreadas, desordenadas. Então a curiosidade aqui não tem nada a ver com querer conhecer a verdade, por exemplo. Ela tem a ver com uma outra palavra, que é o afã do olhar. Aquele impulso de olhar, de ver, de ouvir, cobiçar, ficar procurando os corpos. É o querer conhecer as coisas a todo custo. Inclusive as mais frívolas. É como aquela pessoa que joga, por exemplo, nós temos um exemplo de, sei lá, de um niilista, né? Aquele livro Pais e Filhos, de um escritor russo, que era um cara niilista, um sem vergonha, e ele, por simples curiosidade, gostava de abrir os sapos, né? Estava naquela época da ciência experimental e tudo mais, só gostava de abrir o sapo para destrinchar ele por dentro, para ver como que ele era e tudo mais. Em um aspecto, né? Para certos fins, tá. Mas agora, entende esse exemplo da curiosidade? É como a pessoa, deixa eu ver o que vai acontecer aqui se eu tacar sal em cima do sapo. Né? Deixa eu ver o que vai acontecer, né, se eu colocar uma bomba aqui embaixo do gato. Esse tipo de curiosidade, mas que isso é daquela travessura macabra, mas que ela consegue ficar pior, né? Consegue ficar pior. Bom, então, uma curiosa, por exemplo, o exemplo de curiosidade que ele dá é Eva, né? Eva, ela, pela curiosidade, ela quis comer do fruto, né, proibido. Então, ao provar o mal, não é saboreá-lo, mas ao provar do mal, ela perdeu o gosto das coisas, né? Esse que é o exemplo do curioso, né? Evita o proibido para que não percas o que já possuis. Mas, por exemplo, aí ela poderia dizer, mas me foi proibido comer, mas não olhar. Olhar eu posso, né? Será que não posso levantar aonde quiser os meus olhos, né? Que Deus me deixou a livre-arbítrio? O que São Paulo diria para ela? Tudo o que é indiferente, tudo me é permitido, né? Mas nem tudo me convém. Tá? Então, foi proibido comer. Beleza. Você pode olhar? Você tem a possibilidade, a capacidade de olhar. Mas quer dizer que isso convém? Não. Então, se não convém, evita a situação de tentação. Né? Não é pecado, mas é indício de pecado. Agora, quando você olha com ânsia a árvore proibida, a serpente introduz as furtadelas em teu coração. Então é isso, uma olhadinha aqui, outra ali, entra a serpente. E fala-te lisonjeiramente, afaga-te o coração e busca afastar de você o temor de Deus. Então, o que a serpente diria? Morrer de modo algum, né? Serás como os deuses, né? Então, é isso. Depois ele também fala do diabo, mas vamos para o segundo grau
da humildade, que é a ligeireza de espírito. Então, a pessoa passou por aquele grau da curiosidade, ela foi para o grau da ligeireza de espírito. Que característica é essa? É uma pessoa que já é leviana, inconsistente. Então, uma hora ela está sorrindo, uma hora ela está triste. De repente ela está num alto, de repente ela está num baixo, assim. Uma hora ela é super amiga com você, de repente ela está, assim. Muitos fatores podem estar envolvidos, mas esse já é um aspecto da ligeireza de espírito, tá? Pode ser em N situações que a pessoa às vezes age assim. Só que nesse âmbito, uma pessoa que se ocupa curiosamente dos demais vai reconhecer algumas pessoas como superiores e outras como inferiores. Ela vai dar mais valor para aquelas que ela pode tirar um proveito, e ela vai rebaixar aquela outra pessoa que está ali só como um servo, está servindo, né? Ou que ela vai considerar como inferiores. Então ela vai desprezar. Então, assim, essa levianidade, né? Essa leviandade da pessoa, inconstância, né? Porque, num primeiro fato, aqueles que são superiores, ela olha com inveja. Agora, aqueles que ela vê como inferiores, ela dá risada, ela despreza. Terceiro grau da soberba, a alegria tola. Então, não é tipo uma justa alegria que ele está falando aqui. Não é que nós não devemos ser alegres, mas é que nós temos que nos afastar da alegria tola. Que a pessoa busca a todo custo até a fugir da seriedade das coisas. Busca fugir de encarar as coisas tristes, né? É uma alegria extremada que se opõe à prudência e à discrição. Então, como que nós vamos combater a alegria tola? Pela prudência e discrição, né? Porque essa alegria tola, ela seria mais ou menos aquele estado de ansiedade, né? Não é bem uma ansiedade, eu esqueci o nome da palavra, mas é uma agitação, né? Uma agitação. Então, é próprio do soberbo apetecer sempre acontecimentos alegres e esquivar sempre acontecimentos tristes, né? Então, você não... Depois eu mando o arquivo, aí já dá para ver melhor. Não pensam, senão com somente aquilo que lhes agrada. E elas são incapazes de conter o riso em uma situação e de dissimular a alegria tola, né? Aí que exemplo que ele dá? Ele dá o exemplo de uma bexiga cheia de ar. Uma bexiga cheia de ar começa a se inflar e que depois, se você abre assim, faz um furinho, ela começa a soltar vários barulhos. Ela é barulhenta, né? Solta um monte de barulho assim. Mas aí o que acontece? Descido esse grau, vem o quarto grau, que é o da jactância. Que significa o quê? É uma ostentação, é a pessoa se achar, né? Gabar-se das coisas. Então, aquela bexiga que antes só fazia barulho, agora ela sente necessidade de falar, de mostrar, né? Então, se ela não falar, ela estoura. Então, com efeito, essa verborragia, né? Ela vive sedenta de auditório para poder lançar suas vaidades, expelir tudo o que sente, dar a conhecer o que vale. Se o assunto é as ciências, ela já vai sacar das melhores citações disso e aquilo e tal. Se ela vai se antecipar às perguntas, responder antes da pessoa terminar de falar, propõe questões e resolve ela mesma, interrompe o interlocutor. Aí, se o assunto for a religião, aí ela vai começar a falar das visões dela, dos sonhos dela, de tudo aquilo que, nossa senhora... Mas aí o que acontece? Nesse caso, a pessoa ela não está fazendo isso para edificar a ninguém. Mas para o quê? Para cantar a sua própria ciência. Para cantar a sua própria, né? Ela poderia edificar com o que ela está fazendo? Sim. Mas essa não é a intenção dela, né? Ela não te ensina para fazer você aproveitar dos conhecimentos dela, mas para demonstrar que ela sabe alguma coisa. Então, descido esse degrau, vem o quinto degrau, que é o da singularidade. Então, nós vamos ver aqui, né, que está na linha. O que combate a singularidade? O oitavo grau da humildade. Qual que é o oitavo grau da humildade? Renunciar ao desejo de governar a vida monástica. Você não querer destaque, você não querer ser o chefe, isso, aquilo. Se aparecer, você vai assumir sim. Mas não é você ficar buscando por glória, tá? Então...
O que é o singular? Buscar a singularidade. Buscar chamar atenção, buscar na expressão ser o diferentão, né? Não buscar ser melhores, mas parecer ser melhor do que é. Então, esse é o efeito da singularidade. Vindo para o 6º grau, vem a arrogância. O que é o arrogante? É aquele que arroga para si as coisas que na verdade ele não possui, que clama de si coisas que ele não é. Então, ele fala das coisas que faz, mas não atende ou não cumpre aquilo que ele diz que é. Seja uma qualidade que não possui, uma autoridade que não possui. O que é uma pessoa que está sendo arrogante em questão de autoridade? Ela está colocando em si uma autoridade que ela não tem, uma santidade que ela não possui, enfim, ela prefere viver no mundo da opinião. Só que vindo para esse outro grau, o 7º grau, que antes era a pessoa ela se contentava em arrogar, em se achar. Agora, no 7º grau da soberba, vem a presunção. Ela presume, ela acredita que ela é tudo aquilo que ela acha. Então, a causa natural da arrogância é a presunção, que é presumir, acreditar ser maior do que é. Né? Não se importa mais com a opinião dos outros, mas acredita piamente que é mais do que é de fato. Acredita ser de fato superior aos outros e que o que faz é sempre superior ao que os outros fazem. Acredita que merece sempre mais do que os outros. Então, é bem comum, né, nós encontrarmos isso em nós e também vermos muitos sinais disso, né, por aí. O 8º grau da soberba é a escusa dos pecados. Então, a pessoa que se acredita ser merecedora de coisas que ela não merece, ela não consegue reconhecer que ela está errada, ela tem dificuldade. Então, o que ela vai começar a fazer? Ela vai começar a tentar se esquivar da culpa. Ou assim, quando alguém vai exortar ela, você está errado e tal. Não, mas eu fiz isso daí, foi por boa causa. Ou, não, mas é porque naquele dia minha avó quebrou a perna, eu estava triste. Sempre vai buscar arrumar um motivo, por mais besta que seja, né? Então, ela tem dificuldade, né? A dificuldade em ajudar o presunçoso é que ele se recusa a reconhecer sua falta. Com seu coração mais fechado, ele tende a cair na escusa dos pecados. Tem dificuldade em admitir o que fez e fica arrumando desculpas. No 9º grau da soberba, vem a confissão simulada. Então, o que acontece na confissão simulada? A pessoa já está com essa dificuldade de reconhecer os próprios erros. Daí, alguém pega ela em flagra ou vem falar com ela, você tá fazendo coisa errada. Para ela poder se safar daquela situação, ela vai fingir uma confissão. Ela vai fingir culpa, ela vai fingir que está triste, ela vai fingir que se arrependeu. Na hora de fazer a confissão, no sacramento, também vai fingir confissão, né? Vai fingir arrependimento. Vindo todo esse grau vai piorando, né? Porque essa dissimulação, né, quando ela é posta à prova por qualquer injúria, ainda que seja insignificante, a pessoa ela vai aparentar uma humildade. Ela pode até dissimular um fingimento e as pessoas podem até acreditar. Mas aí o que acontece? Se a pessoa já está em todos esses níveis, ela vem para o 10º grau da soberba, que é a rebelião. Porque ela já não está mais se colocando abaixo de ninguém, ela já não está mais reconhecendo tantas hierarquias. Então, aqui é um ódio aos irmãos também, aqui é um ódio aos mestres, né? Um ódio a quem, por exemplo, a um confessor e tudo mais. A rebelião, ela é a tendência do soberbo, né? Porque quanto mais ele fica com o coração endurecido, né, mais ele vai se revoltar contra os decretos, mais ele vai se revoltar contra as leis de Deus, mais ele vai se revoltar com a situação dele. Então a rebelião é a característica daqueles que se recusam a servir, né? É própria da queda do diabo, né? Que soberbo rebelou-se contra Deus, recusando-se a servi-lo. Então, o que ele vai falar também aqui, né? Que a gente já tinha falado. Dos 12 graus da soberba, eles podem se reduzir em 3, né? Os 6 primeiros ao desprezo dos irmãos, os 4 seguintes ao desprezo do mestre e os 2 últimos ao desprezo de Deus. Então agora nós vamos entrar nos piores, que são os 2 últimos.
No 11º grau da soberba, vem a liberdade de pecar. Então, nessa liberdade, a partir desse momento, a pessoa na situação do monastério, ela já teria sido expulsa do monastério, nessa situação. Veio a rebelião, então ela começa a se sentir livre para poder pecar, já não tem mais tantas amarras assim. O temor de Deus já não toca tanto o coração dela. Então, ela não se submete mais às hierarquias, desprezando aos mestres e aos irmãos, começa a entrar no desprezo de Deus. E assim, ainda que um pouco vacilante, né, ainda que ela tenha um certos, né, consciência de que está errado e tudo mais, ela começa a pecar livremente e sem freios. Então vem o quê? Ela se sente livre para pecar. Ela se sentindo livre, você repetindo uma ação atrás da outra, vira o quê? Um hábito. Então desse hábito se cria ali uma segunda natureza na pessoa. Então ela se torna aquilo que ela pratica. Então, desse tornar-se, vem o 12º grau da soberba, que é o costume de pecar. Que ele vai contra o 1º grau da humildade, que é o temor de Deus. Então aqui ela já perdeu qualquer resquício de temor a Deus, agora não reconhece mais nada que se refira à hierarquia. Embora antes na liberdade de pecar, ainda era hesitante. Agora adquiriu o costume e o gosto por pecar. Então esse é pior. Aí o que aconteceu? Né? Enquanto o justo, ele subiu todos os degraus e se lançou a essa vida de virtude, né, com o coração alegre, o ímpio, ele depois de ter descido todos os graus da soberba, ele já não se governa pela razão, nem se domina pelo temor. Então, os maus hábitos tomaram ele. E é meio que a pessoa tivesse morta para Deus, né? Ou aliás, entre os irmãos ali, né? E entre tais extremos, né, enquanto um está buscando essa vida gozosa, o outro está na vida ímpia, tem aquela pessoa, tem nós, né, que nós estamos aqui se esforçando e se angustiando, né, se atormentados tanto pelo temor do inferno, ou enredados ainda pelo mau costume, que se debatem, né, entre altos e baixos, buscando a vida justa. E agora, a pessoa que chegou nesse ponto, se torna muito difícil de você falar qualquer coisa, de você exortar, e é somente um milagre, né? Somente uma graça. Daí então, para finalizar, então, nós veremos que está tudo perdido agora? Terminou para essa pessoa? Ainda não. Mas o que podemos fazer nós da nossa parte, né? Pela oração, né? Pedindo pela misericórdia de Deus, pela fé e pela esperança, né? Porque nós ainda vamos chorar, né? Nós vamos chorar pela situação desse irmão, dessa pessoa. Então, mas ainda restará alguma esperança, né? Precisamos ter uma fé magna. E bom, aí seria muito, muito bom também falar a respeito dessa parte, né? De como que nós vamos buscar, né? Pedindo a Deus, né? Por essa graça, né? Daí ele dá aqui o exemplo de Marta e de Maria, né? Em relação a Lázaro, né? Mas esquecendo de que o não ousou pedir o milagre do vinho, como eu vi o escravo, cuja maior insígnia é ser escravo simultaneamente do filho e da mãe. Como vou atrever-me a pedir a vida para alguém que está morto há 4 dias? Mas sim, na alma, ainda assim, essa pessoa está entre nós. E eu, pecador, com minhas orações e com as de todos os irmãos, importunarei vezes seguidas o Salvador, né? É o amigo importuno. Se reviver, teremos ganhado o irmão. Se todavia não merecermos ser escutados, porque não podem suportar-se mutuamente os vivos e os mortos, enterraremos o defunto. Enterraremos, mas eu continuarei a gemer fielmente. Bom, acredito que é isso da parte da soberba. Aí depois nós veremos pelos graus da humildade, né, quais são as formas de combater isso, né?
Dado o tempo, vamos fazer a nossa partilha. E só para concluir, então, São Bernardo, ele vai até na conclusão do livro falar. No livro eu não falei de nada dos graus da humildade, mas porque São Bento já trata disso melhor. E nós podemos tratar aqui dos graus da soberba, que é aqueles que nos incitam a buscar o contraponto. E ele fala que é aquele que eu conheço melhor. Então é isso. Muito obrigado.